A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui na Paraíba, louvado seja Deus, no loteamento Boa Vista, por trás do 16º ICMEC. E nossos dias de cultos, louvado seja Deus, são aos domingos, às quartas e às sextas-feiras, às 7h30 da noite, louvado seja Deus. Sendo que nas quartas-feiras nós temos um grande culto de milagres, cura e libertação, louvado seja Deus. Se você se encontra enfermo, doente, problemático, desenganado pela medicina, se você toma remédio controlado, se você está desempregado, louvado seja Deus, e precisa receber uma bênção de Deus, então você precisa comparecer a este culto de quarta-feira, onde eu mesmo estarei pregando a palavra de Deus, ungindo os enfermos com o santo óleo, determinando a cura, a vitória em nome de Jesus. E se você vier, você vai ver que aqui em nossa igreja, louvado seja Deus, Deus tem operado grandemente. Nós temos, louvado seja Deus, objetos de pessoas que foram curadas. Nós temos cadeira de roda, nós temos moletas, bengalas. Isso é uma prova que o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo. Assim como Ele operou no passado, Ele opera no presente e operará no futuro. E quer operar na sua vida. Glória a Deus. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. Você estava procurando um vídeo para assistir e graças a Deus parou neste vídeo para ouvir a palavra de Deus. Isso é uma prova que você é de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E eu quero trazer para vocês a palavra de Deus que fica no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Louvado seja Deus. Diz a palavra de Deus: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, glória a Deus. Vamos meditar agora na palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, o versículo sagrado começa dizendo: e depois que João foi entregue à prisão, louvado seja Deus. Tem uma vírgula aqui, é para nós darmos uma pequena parada, né? Glória a Deus. João tinha sido preso. João Batista, o primo de Jesus, tinha sido preso, louvado seja Deus. Mas João não foi preso, meus amados irmãos, glória a Jesus, porque matou alguém. João não foi preso porque roubou, porque estrupou, louvado seja Deus, nada disso. Glória a Jesus. João foi preso porque pregou a palavra de Deus e combateu o pecado. Então, o rei Herodes, louvado seja Deus, mandou prender João Batista e mandou degolá-lo, louvado seja Deus. E fizeram isto, mataram, louvado seja Deus, aquele homem de Deus, glória a Jesus. E trouxeram a notícia a Cristo, louvado seja Deus. O que foi que Cristo fez? Glória a Deus. O versículo sagrado diz: e depois que João foi entregue à prisão, glória a Deus, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino. Louvado seja o nome de Jesus. O inimigo, meus amados irmãos, ele não quer que a palavra de Deus seja pregada. Por quê? Porque somente a palavra de Deus tem o poder para perdoar pecados, louvado seja Deus, para libertar as pessoas das garras de Satanás. Somente a palavra de Deus tem poder para curar, louvado seja Deus, para salvar, glória a Jesus, para abençoar o ser humano, louvado seja Deus, para transformar o mais vil pecador num homem santo. Então o diabo sabe disso e ele procura o máximo
impedir que a palavra de Deus seja pregada. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, o que foi que ele fez? Ele usou Herodes para prender João Batista, para degolá-lo. Louvado seja Deus. E a notícia chegou aos ouvidos de Cristo. Glória a Jesus. O que foi que Cristo fez? Cristo foi chorar, foi lamentar a morte do primo dele? Não, Senhor. Cristo foi tirar satisfação com Herodes? Não. Cristo foi, louvado seja Deus, lançar uma palavra de maldição contra o Herodes para ele morrer? Não, nada disso, louvado seja Deus. Cristo ficou chorando, louvado seja Deus, e deixou de fazer a obra de Deus porque tinha perdido um primo e um grande homem de Deus? Não, nada disso, louvado seja Deus. Nós devemos ver a atitude de Cristo e devemos seguir o seu exemplo, louvado seja Deus. Não é o caso de muitos cristãos hoje em dia, louvado seja Deus. Eles fazem a obra de Deus enquanto tudo está indo bem, louvado seja Deus. Aconteceu uma tragédia em alguém da sua família, perdeu alguém da sua família, esses cristãos, eles se desesperam, eles choram, eles ficam tristes, eles ficam, louvado seja Deus, cabisbaixa, eles deixam de fazer a obra de Deus, enquanto Jesus disse, deixa aos mortos sepultarem os seus próprios mortos, vai tu e prega o evangelho, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então você veja, glória a Jesus. Herodes conseguiu parar com João Batista, louvado seja Deus, cancelar as suas pregações. Glória a Deus. E o diabo ficou alegre, ficou satisfeito. Pronto, agora a palavra dele vai ser pregada mais. Consegui dar fim nesse profeta. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o diabo quebrou a cara, louvado seja Deus. Por quê? Porque quando Jesus começou o seu ministério, ele compensou João com a maior honra possível, louvado seja Deus. Jesus compensou João. E o que foi que Jesus compensou João com a maior honra possível? Jesus começou o ministério dele exatamente onde João tinha parado. Pois em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó, desde então, glória a Jesus, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. Desde então, tá vendo? O versículo sagrado diz, desde então, quer dizer, daí em diante, louvado seja Deus, a partir daí, glória a Jesus, ou seja, onde João tinha parado a mensagem dele porque tinha perdido a vida, onde ele tinha parado, Jesus começou o ministério dele exatamente onde João tinha parado e deu prosseguimento. E qual era a mensagem tanto de João Batista como de Cristo? A mensagem era a mesma, era arrependimento, para o povo se arrepender. Louvado seja Deus. E a mensagem continua sendo a mesma, louvado seja Deus. Então o versículo sagrado diz, ó, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Jesus foi para a Galileia. A palavra Galileia, ela é uma palavra grega e significa circuito, louvado seja Deus. O que é um circuito? Um circuito é quando, louvado seja Deus, dois fios, um positivo e um negativo, louvado seja Deus, se confrontam, louvado seja Deus, e aí dá um circuito, louvado seja Deus. Ou seja, era dois reinos agora, era o reino do diabo querendo prevalecer e o reino de Cristo, louvado seja Deus, que estava começando, louvado seja Deus, a pregar o evangelho. Glória a Deus. Então, Jesus foi para a Galileia. Repito, a palavra Galileia significa circuito. Então, houve um circuito entre o diabo e Jesus. Houve um confronto, louvado seja Deus. O diabo não queria que o evangelho fosse pregado, por isso arrumou um meio para matar João Batista. E Jesus começou a pregar o evangelho exatamente onde João tinha parado. Então, houve um circuito, houve um confronto, só que Cristo ganhou. Louvado seja Deus, como sempre ganha. Veio para a Galileia, pregando o evangelho, louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo para sempre. Pregando o evangelho, que coisa linda, louvado seja Deus. Glória a Jesus, o evangelho.
pregando o Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra Evangelho quer dizer boas novas ou boa notícia. Jesus veio trazendo boa notícia para o povo. Pessoal, Deus ama todos vocês. Pessoal, Deus perdoa todos vocês, não importa qual seja o pecado de vocês. Quanto maior for o pecado de vocês, é o perdão de Deus para com vocês. Deus quer curar vocês, Deus quer libertar. Louvado seja Deus. Deus quer abençoar vocês, prosperar. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Jesus trazia boa notícia para o povo, louvado seja Deus. E o povo ficava alerta, o povo ficava de olho assim, regalado assim. Realmente era uma boa notícia mesmo, louvado seja o nome de Jesus. Pregando o Evangelho do Reino, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. E diz o versículo sagrado aí, glória a Deus. Pregando o Evangelho do Reino, glória a Jesus. E glórias a Deus. Pregando o Evangelho do Reino, glória a Deus. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Jesus dizia, o tempo está cumprido. A palavra tempo significa período, significa época. Então Jesus dizia para o povo, o tempo está cumprido. Ou seja, pessoal, finalmente chegou o tempo. Finalmente chegou a hora, pessoal, louvado seja Deus, de vocês se arrependerem de seus pecados e se converterem para Deus. Realmente chegou o momento de vocês mudarem de vida, louvado seja Deus. O reino de Deus está próximo, bendito seja Deus. Ou seja, o reino de Deus, Jesus dizia, está próximo, o reino de Deus está perto de vocês. O reino de Deus está ao alcance de vocês. Louvado seja Deus. Só não alcança agora o reino de Deus quem não quiser se arrepender de seus pecados, quem não quiser ser salvo. Louvado seja Deus. O reino de Deus está próximo. Glória a Jesus. E o versículo sagrado diz aí, arrependei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja Deus. Era a mesma mensagem de João Batista, foi a mesma mensagem de Cristo também, sobre arrependimento. Louvado seja Deus, porque quando nossos pais, Adão e Eva, pecaram, ele nos vendeu para o diabo. Ele entregou toda a humanidade nas mãos de Satanás. E a humanidade, louvado seja Deus, nasceu debaixo do pecado. Louvado seja Deus. Estavam separados de Deus. Glória a Jesus. Agora precisavam se reconciliar. Precisavam ter um encontro com Deus. Então Jesus dizia, arrependei-vos. Bendito seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, lembrando que Jesus primeiro disse, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Louvado seja Deus. O que é o reino de Deus? É o domínio de Deus. Glória a Deus. Jesus dizia, agora é o domínio de Deus quem está entrando em ação agora. Louvado seja Deus. O reino de Deus é o domínio de Deus, é a soberania de Deus, é a autoridade suprema. Louvado seja Deus. Então Jesus dizia, arrependei-vos, glória a Jesus. A mensagem era de arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é o sentimento pesar por faltas cometidas ou por atos, louvado seja Deus, praticados. Glória a Jesus. Isso é o que quer dizer a palavra arrependimento. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, foi um dos motivos de João Batista ter morrido, porque ele pregava o arrependimento. Lá em Mateus 3, 7 e 8, João disse aos fariseus e aos saduceus, raça de víboras, louvado seja Deus, glória a Jesus, raça de víbora, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus, raça de víbora. João chamou os fariseus e os saduceus de raça de víbora, ou seja, glória a Deus, filhos de serpente, louvado seja Deus. Por quê? Porque estavam seguindo a Satanás, ao invés de seguir a Deus, estavam seguindo a Satanás, estavam mentindo a respeito do reino de Deus, louvado seja Deus. Então João disse, raça de víboras, glória a Jesus, olha aí, tá vendo que coisa interessante, raça de víbora, ou seja, filhos de serpentes, ninhadas de cobras venenosas, João Batista dizia, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então,
O ser humano tem que produzir frutos dignos de arrependimento, louvado seja Deus. Não é o bastante, não é o suficiente simplesmente ir à igreja, simplesmente andar com a Bíblia debaixo do braço, não é o bastante simplesmente cantar hino, louvado seja Deus, fazer orações, louvado seja Deus, fazer jejuns, fazer vigílias. Essas coisas são boas, mas se não houver um completo arrependimento da pessoa, louvado seja Deus, não adianta estar fazendo essas outras coisas. Glória a Jesus. Então, glória a Deus. Arrependimento é isso. Glória a Jesus. No grego, glória a Deus, a palavra arrependimento no grego quer dizer metanoia. No grego, a palavra arrependimento é metanoia, louvado seja Deus. E metanoia quer dizer mudar de mentalidade, quer dizer mudar a mente. Glória a Jesus. Quando a pessoa realmente se arrepende de seus pecados, ela tem que produzir frutos de arrependimento. Ela tem que mudar a mente. Louvado seja Deus. Se ela mentia, ela não é mais para mentir, porque a mentira é do diabo. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Se ela roubava, ela não deve roubar mais. Se ela furtava, ela não deve furtar mais. Se ela adulterava, não deve adulterar mais. Louvado seja Deus. Se ela odiava o seu próximo, agora deve amá-la. Se ela não perdoava, ela deve perdoar. Louvado seja Deus. Tem que mudar a mente. Louvado seja Deus. Então, no grego, arrependimento é isso. Repito, é metanoia. Louvado seja Deus. Que significa mudar a mente. Mudar de mentalidade. Ou então, voltar ao entendimento correto. Porque quando a pessoa ainda não se arrependeu dos seus pecados, não está usando o entendimento correto. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, metanoia significa, repito, mudar a mente. Glória a Deus. Ou seja, mudar a mente consiste em uma decisão. É a pessoa quem tem que decidir. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, glória a Deus, isso é no grego, viu? A palavra arrependimento no grego é metanoia, louvado seja Deus, mudar a mente. Mas no hebraico, arrependimento quer dizer shub. A palavra shub quer dizer voltar-se, louvado seja Deus. O ser humano precisa voltar-se para Deus, louvado seja Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, quer dizer, estão separados, precisam voltar-se, glória a Deus. Você, meu prezado amigo, minha prezada amiga, meu prezado irmão, minha irmã, se você ainda não se arrependeu, você ainda não mudou a sua mente, a sua mentalidade, você precisa se arrepender, você precisa voltar-se para Deus, para deixar de ser uma criatura de Deus e passar a ser um filho ou uma filha de Deus. Então, no hebraico, a palavra arrependimento é shub, quer dizer voltar-se. E voltar-se é uma ação. Louvado seja Deus. Tem que essa ação surgir da pessoa. Glória a Deus. Aí o versículo sagrado diz, o Senhor Jesus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é crede na religião. Não é crede no sacerdote. Não é crede no pastor. Não, nada disso. Louvado seja Deus. É crede no Evangelho. Louvado seja Deus. Que, repito, Evangelho significa boa notícia, boa nova. Louvado seja Deus. Então, veja o que diz a palavra de Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2, ele diz: toda vara em mim que não dá fruto, o Pai atira. Ou seja, o Pai corta. Louvado seja Deus. Então, o cristão ele tem que dar fruto digno de arrependimento. Foi o que João Batista disse para os fariseus e saduceus. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. De nada adianta estar numa igreja, louvado seja Deus, e a vida do mesmo jeito. Mentindo, roubando, adulterando, furtando, dando falso testemunho, odiando as pessoas. Não adianta nada disso, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Tem que produzir fruto digno de arrependimento. Isso é para todos, pastores, obreiros, obreiras, membros, é para todos. Se não produzir fruto digno de arrependimento, não está adiantando nada, está sendo só religião, só religiosidade, louvado seja Deus. E religião não salva ninguém, louvado seja o nome de Jesus. Aí Jesus diz: toda vara em mim que não dá fruto, o Pai tira, o Pai corta.
Ou seja, Deus investiu Jesus, era o único filho que ele tinha, e ele mandou Jesus aqui na terra, ele enviou Jesus para salvar a humanidade. Quando Deus enviou Jesus, Deus estava plantando aquela semente dele. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E ele esperava, louvado seja Deus, essa semente dá muito fruto. E deu, né? E deu, louvado seja Deus. E ainda está dando. Glória a Jesus. O que é fruto? Ou seja, fruto é lucro, louvado seja Deus. Então, se eu e você não produzir fruto digno de arrependimento, não produzir lucro para Deus, arrependendo dos pecados, dos erros, das faltas, e se consertando com o Senhor, não está dando lucro para Ele. Então não adianta nada. Louvado seja o nome de Jesus. Aí a Bíblia Sagrada diz, em João, como estou falando em arrependimento, a Bíblia Sagrada diz no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40, lá na ressurreição de Lázaro, o Senhor Jesus Cristo disse, louvado seja Deus, a Marta, se creres verás a glória de Deus. Glória a Deus. Se creres verás a glória de Deus. E o salmista Davi, no Salmo 27, versículo 13, ele diz, pereceria sem dúvida, se não cresce. Louvado seja Deus. Se você não crê no Evangelho, como Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Se você não se arrepender de seus pecados e não crer no Evangelho, de nada também adianta. Louvado seja o nome de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 19, louvado seja Deus, está escrito, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Está vendo? A mensagem é a mesma. Foi a mensagem de João Batista sobre arrependimento, foi a mensagem de Cristo e agora a mensagem dos apóstolos, louvado seja Deus, sobre arrependimento. O ser humano precisa se arrepender. Louvado seja Deus. Arrependimento, em certo sentido, é mudar de direção, é mudar de vida. Louvado seja Deus. É andar ao contrário das coisas deste mundo. É viver o oposto das coisas deste mundo. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ou seja, o apóstolo está dizendo, agora mudem de ideia, louvado seja Deus, e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele. É isso que o apóstolo está dizendo. E é o que você precisa fazer. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Você que está na igreja, mas continua a vida do mesmo jeito que era, não está adiantando nada. Louvado seja Deus. Você que continua na igreja, fazendo as suas orações, cantando seus hinos, e a Bíblia debaixo do braço, papapá e ppp, mas continua desobedecendo a palavra de Deus, continua vivendo uma vida de pecado, continua mentindo, louvado seja Deus, continua enganando as pessoas, continua roubando, continua adulterando, bebendo, fumando, não está adiantando nada. Você está sendo só religioso ou religiosa. Se Jesus voltar nesse momento e você estiver em desobediência, você vai ficar neste mundo para a grande tribulação e você vai sofrer por toda a eternidade. Do que adiantou? Passar 1, 2, 5, 10 anos, 20, 30 anos na igreja e no fim Cristo vir e você ficar. Não adianta nada. Louvado seja Deus. Então se conserte enquanto é tempo. A palavra de Deus diz, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Você está ouvindo a voz de Deus falar com você neste momento. Não endureça o seu coração, não deixe Satanás lhe enganar não. A Bíblia Sagrada diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Então você tem que sujeitar, você tem que se submeter à vontade de Deus. E quanto à vontade do diabo, você tem que resistir. Louvado seja Deus. E ele... Desculpa. E ele só foge se eu, se você, se nós existirmos. Para finalizar, louvado seja o nome de Jesus, aí diz o versículo sagrado, arrependei-vos e crede no Evangelho, louvado seja Deus. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Faça isso, louvado seja Deus. E você que ainda não é um cristão, você que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, louvado seja Deus, você que professa uma religião, uma seita, arrependa-se de seus pecados enquanto é tempo. Aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, porque só Ele tem o poder para perdoar os seus pecados, só Ele pode lhe salvar, só Ele pode lhe
lhe libertar, só Ele pode lhe curar, só Ele pode lhe abençoar, só Ele tem o poder para transformar a sua vida e levar você para o céu, lhe dar a vida eterna com Ele. Louvado seja Deus. Religião não salva ninguém. No mundo existe mais de 1000 religiões e o mundo está virado de cabeça para baixo. Louvado seja Deus. O mundo está aos avessos, não adianta nada. Eu e você não tem que pegar a religião. O Salvador é Jesus Cristo, louvado seja Deus. E a Bíblia Sagrada diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Enquanto a pessoa ainda não se arrepende de seus pecados, enquanto não aceita Cristo como seu Salvador, essa pessoa ainda não é um filho de Deus ou uma filha de Deus. Pode dizer que é, pode morrer dizendo que é, mas não adianta nada, não é. Porque a palavra de Deus não volta atrás. A pessoa é uma criatura de Deus, porque foi Deus que criou. Mas no momento que a pessoa se arrepende de seus pecados, aceita a Cristo como seu Salvador, louvado seja Deus, o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, a pessoa passa a ser um filho de Deus ou uma filha de Deus. Passa a ter o seu nome registrado no cartório celestial. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Louvado seja Deus. Então, seguimos o exemplo de Cristo. Glória a Deus. Repito, quando Jesus soube que mataram João Batista, louvado seja Deus, ele não ficou chorando, não ficou desesperado, ele não foi tirar satisfação com Herodes, ele não lançou uma palavra de maldição contra Herodes, não. Ele foi buscar Deus em oração, louvado seja Deus, e começou a fazer a obra de Deus. Isso é um exemplo para nós, para eu, você, nós, não deixarmos de fazer a obra de Deus por nada nesse mundo, louvado seja Deus. Enquanto estivermos nesse mundo, enfrentaremos lutas, aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Enquanto estivermos aqui, nós passaremos por isso. Só não devemos deixar o nosso alvo, louvado seja Deus, tirar a nossa meta, louvado seja Deus. O Evangelho precisa ser pregado. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem gravadas em vossos corações. Se você ainda não é, louvado seja Deus, inscrito no meu canal, se inscreva, louvado seja Deus. Pastor Givanildo Costa, eu estou colocando mensagem 3 vezes por semana, às segundas, às quartas e aos sábados. Louvado seja o nome de Jesus. E se você ainda não compartilhou com alguém, não divulgou esse trabalho, divulgue. Eu tenho mais de 100 vídeos, cada uma mensagem diferente, louvado seja Deus, explicando detalhadamente, louvado seja Deus, de fácil entendimento. Divulgue essa mensagem, esse canal, louvado seja Deus, compartilhe e deixe o like para o pastor e Deus vai te abençoar poderosamente, tá certo? Obrigado pela vossa atenção, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.